Fala aí, meus queridões! Vamos lá, pessoal das primeiras séries, vamos para o nosso vídeo de número 23. Vamos lá para o resumão da aula do MIT, função exponencial. Beleza? Vamos nessa então? É qualquer função de real e real definida por f de x igual a elevado a x, onde a pertence aos números reais com asterisco, sinalzinho de mais, e o a é diferente de 1. O que significa o asterisco? Significa que o zero não faz parte desse conjunto. O que significa o sinalzinho de mais? Que os números negativos não podem entrar aqui nesse conjunto, beleza? Então o a pode ser qualquer número diferente de 1, positivo, desde que não seja o zero. Pode ser 0,1? Pode. Pode ser 0,2? Pode. Pode ser 1 sobre 5? Pode. Só não pode ser 1, não pode ser o zero e não pode ser nenhum número negativo. Beleza? Então vamos lá para um exemplo aqui. Exemplo número 1. Construa o gráfico da função f de x igual a 3 elevado a 2x. Agora aqui, meus queridos, ó, 3 elevados a 2x. Aqui eu tenho a base, beleza? E aqui eu tenho o expoente. E eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, ó. Base e expoente. Essa base aqui é o valor do a. Então, a igual a 3. Agora, vamos lá desenhar esse gráfico aqui, ó. Muito bem. Não precisa de muita coisa para fazer esse gráfico aqui. É muito simples e muito fácil. Observe uma coisinha aqui, ó. O a é igual a 3. Observem que 3 é maior do que 1, correto? 3 é maior do que 1. A minha base a é igual a 3 e 3 é maior do que 1. Significa que essa função é crescente. Ok. Se ela é crescente, a linha do gráfico vai para o lado direito. E como vocês viram lá no MIT, o gráfico dessa função não me dá uma reta, ele me dá uma curva. Então vai ser uma curva que vai para onde? É uma curva que vai para o lado direito. Beleza! Uma curvinha que vai para o lado direito. Então eu já identifiquei isso. Já coloquei aqui no gráfico, vamos trazer esse x um pouquinho para cá para ficar melhor para a gente poder fazer a continha depois. Olha só que legal, vou aumentar um pouquinho para cá, é uma curvinha que vai para o lado direito. Esse gráfico aqui, ele será intersectado sempre no ponto 0 e 1. O eixo y será intersectado sempre no ponto 0 e 1, então eu posso colocar um pontinho ali e colocar o número 1. Está indo para a direita e está cortando no número 1. Por que vai cortar no número 1? Porque toda vez que você colocar o zero para o x, o resultado vai dar 1. Porque todo número diferente de zero elevado a zero é 1. Beleza. Para nós completarmos esse gráfico aí direitinho, vamos atribuir valores para x para a gente poder encontrar o valor do y. Então, se eu falar aqui, ó, que x é igual a menos 1, eu não preciso de muita coisa, viu? Se eu falar que x é igual a menos 1, por exemplo, vamos falar menos 2 aqui, para a gente poder completar melhor. X igual a menos 2, y será quanto? Y será 3 elevado a 2 vezes quem? Vezes o menos 2. Porque eu estou falando para vocês que o x aqui ó, é menos 2. Isso aqui vai me dar quanto? Vamos trazer aqui para o nosso rascunho. Olha só. Como nós vimos, isso daqui vai ser 3 elevado a quanto? A menos 4. 2 vezes 2, 2 vezes menos 2, menos 4. Queridões, como nós vimos lá no MIT, o que acontece quando eu tenho uma potência com expoente negativo? Quem é a base é 3. Se o 3 está sozinho, ele está sendo dividido por 1. Então aqui eu tenho 3 sobre 1. Abro parênteses e vou inverter a base. É 3 sobre 1, vai ficar 1 sobre 3, e aí vamos mudar o quê? Vamos mudar o sinal do expoente. Então eu vou ter 1/3 elevado a 4. 1 elevado a 4 é 1. E quanto que é 3 elevado a 4? É simples, ó. É 1, 2, 3, 4. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então aqui, meus queridões, eu tenho aqui, ó, 1 elevado 1 sobre 81, certo? 1/81 avos é o resultado que eu encontrei para x igual a menos 2. E para x igual a menos 1, vamos lá.
A mesma coisa, ó, y igual a 3 elevado a 2 vezes o menos 1. Isso daqui vai ser o quê? 3 elevado a menos 2, que é igual a quanto? Voltemos então aqui para o rascunho, vamos lá, e vamos fazer aqui, ó, vamos usar o rascunho. Eu tenho 3 elevado a menos 2. Tem gente que vai colocar 9, está errado. Ó. 3 elevado a menos 2, vamos inverter a base é 3, então fica 1 sobre 3 elevado a 2, que vai ser 1 sobre 9. Então, para x elevado a menos 1, para x igual a menos 1, y será o quê? 1 sobre 9. Beleza. Agora vamos lá, vamos nessa aí, vamos seguir em frente aí. Para x igual a 0, nós já sabemos que o resultado é 1. Mas vamos fazer aqui, ó. Isso aqui vai ser 3 elevado a 2 vezes quanto? Vezes 0. Quanto que é 3 elevado a 2 vezes 0? É 3 elevado a 0. Todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Então eu tenho 0 e 1. E para a gente fechar aqui, para não ficar muito longo, vamos fazer aqui para x igual a 1. Pode ser o 2 também, tá? Vamos pegar o 1 que é mais fácil. Y é igual a 3 elevado a 2 vezes quanto? Vezes 1. Isso aqui vai me dar quanto? 3 elevado a 2, que é igual a 9. Beleza, vou parar por aqui, porque isso daqui é infinito. Você faz quantas continhas você quiser. Agora vamos achar aqui o lugar de nós colocarmos os elementos, beleza? 1 sobre 81 e 1 sobre 9. Qual que é maior? 1 sobre 81 ou 1 sobre 9? É claro que é 1 sobre 9. Meus queridos, prestem atenção. Aqui nós temos uma função crescente. Então, se você vai aumentando o número do x, ó, menos 2, menos 1 é maior do que menos 2. Vai subir aqui nessa reta. Então, ó, para x igual a menos 2, o y vai ser aqui, ó. Quanto? O y será aqui, ó, 1 sobre 81. Vou colocar do lado de cá para não ficar muito embolado. Certo? 1 sobre 81. Ou 1/81 avos, como você preferir. Para x igual a menos 1, vamos botar aqui, ó. O y está aqui, ó. Ele é o quê? 1 sobre 9. Beleza, está aqui, ó. Para x igual a 0, o y já está aqui, é 1. Para x igual a 1, o y vai estar lá em cima. Para x igual a 1, o y vai estar aqui, ó. E aí coloca o número 9 aqui. Está feito o gráfico da função. Tranquilo, rápido e prático de se fazer. Beleza? Vamos apagar aqui para a gente fazer o exemplo número 2. Vamos lá, queridões. Exemplo número 2. Construa o gráfico da função f de x igual a 2/3 elevado a x. Beleza. Agora vamos logo fazer esse gráfico aqui, né? Que nós já aprendemos que isso daqui é molezinha, molezinha. Então, eu já posso colocar, eu vou botar mais ou menos aqui para não ficar muito embolado. Já posso fazer isso e colocar o número 1. Já sei que o y vai ser cortado ali no número 1. Para a direita ou para a esquerda, professor? Vamos analisar. Olha qual é o valor do A aqui, ó. O valor do A é quem? 2/3. 2/3, meus queridos, é menor do que 1. Certo? Toda vez que você tiver esse tipo de fração aqui, ó, que o número de cima for menor do que o número de baixo, isso aqui vai te dar 0, alguma coisa. E 0, alguma coisa é menor do que 1. É positivo e é menor do que 1. Então, toda vez que o número de cima for menor do que o número de baixo, esse número vai ser menor do que 1. E se esse número é menor do que 1, a curvinha aqui vai vir para onde? Para a esquerda. Beleza. E aí, para a gente fazer aqui rapidinho, não precisamos de muita coisa aqui, ó. Se você entender o contexto aí, nós não precisamos de muita coisa para fazer esse gráfico, não. Basta nós colocarmos aqui agora, ó, um valor positivo e um negativo ali, acabou a história. Então eu vou chamar aqui x de menos 2. Beleza. Para x igual a menos 2, eu terei y igual a 2/3, entre parênteses, porque eu vou elevar tudo, elevado a menos 2. Agora vamos lá para o nosso rascunho. Eu tenho aqui, ó, 2/3 elevado a menos 2. Expoente é negativo? É. Então eu vou inverter a base. Vai ficar 3 sobre 2 e vou inverter o sinalzinho de
vou inverter o sinalzinho de menos aqui do expoente. Então era 2 terços, ficou 3 sobre 2 elevado a 2, que vai dar 9 sobre 4. Então aqui eu tenho 9 quartos. Beleza. Pronto. Agora, já posso colocar o zero aqui, ó. Você nem precisa colocar o zero, porque o zero vai dar quanto, meus queridos? O zero vai dar 1, é função exponencial. Mas resolvendo aqui, ó, eu vou ter isso, 2 terços elevado a zero. E todo número diferente de zero elevado a zero é 1. Beleza, tranquilo. Aí como eu coloquei o número 2 aqui, ó, coloquei o menos 2, vou pegar o 2 aqui também, só para fazer o par certinho, fica até mais fácil. Ó. Y é igual a 2 terços elevado a 2. Aí é só você elevar. Ó. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Acabou a história. Então, agora vamos lá. Para x igual a menos 2, vou colocar aqui. Quanto que deu y? Deu 9 quartos. Vamos botar aqui, ó, 9 quartos. Pronto. Para x igual a 0, o y deu 1. Para x igual a 2, vai me dar 4 sobre 9. E olha só onde vai ficar o 4 sobre 9. Vamos colocar o 2 aqui, ó. 4 sobre 9 está aqui, ó. 4 sobre 9, meus queridos, é menor do que 1. O número de cima menor do que o número de baixo. 4 sobre 9 menor do que 1. Ele vai ficar bem aqui. Está desenhado o nosso gráfico. Mamão com açúcar, super fácil de se fazer. Beleza? Dê o seu like ou o seu dislike para a gente avaliar a nossa aula. Compartilhe com os colegas de vocês e mande a resposta para a pergunta de confirmação de presença que está aparecendo aí no vídeo, no dia e horário específico da sua turma. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, fiquemos todos com Deus e respeito o papai e mamãe sempre. Tchau, gente!